Fala galera, eu sou a Malu, eu sou a filha mais nova desse gatão aqui do meu lado. E hoje, como é Dia dos Pais, a gente tá acompanhado aqui, tá eu e a minha trupe. Fala aí, gatona. Eu sou a Andressa, eu sou a filha do meio. E eu sou a Yasmin, eu sou a filha mais velha do Coronel Osmar Nascimento e hoje a gente vai fazer o café com o nosso pai. Então bora começar. A gente vai fazer o seguinte, explicar pra vocês. Como nós somos entrevistadoras, a gente pegou algumas perguntas cada uma pra ver o que ele responde pra gente. E aí, Yasmin? Antiguidade é posto, vai. Boa. Mas antes, acho que vocês precisam conhecer o nosso entrevistado de hoje. E aí, nosso entrevistado? A gente já conhece um pouquinho, mas te apresenta aqui no nosso podcast. Fala galera, esse cafezinho novo, café com eu, o pai, né? Eu tô aqui nessa inquisição e eu espero que eu sobreviva aqui, que você curta bastante a entrevista. Bom, então, já que a antiguidade é posto, separei as minhas perguntinhas aqui, beleza? Então vamos começar, pai. Lembrando que lá. cada uma que tá com a sua cola, então a gente tá com o celular aqui, tudo em paz. Bom, pai, eu sei que eu sou a tua primeira filha e quando eu nasci, obviamente, nasceu o Osmar pai. E aí eu queria te perguntar como é que foi essa experiência do nascimento ali quando eu vim do Osmar pai lá em 96. Conta pra gente. Bom, primeiro eu quero aproveitar aqui para fazer uma grande revelação. Quem disse que você é a primeira? Tá aí. Ah. Alô, mãe! Alô, mãe! Alô, Itaituba! É brincadeira, mas é assim, né, gente? Sim, cara, foi muito esperado. A gente sempre quis ser pai, né? E eu tinha uma relação meio difícil com meu pai em umas fases da vida. Então eu sempre pensei assim, eu nunca seria um pai. Queria ser um pai muito bom, muito perto, muito parceiro. E a gente esperou muito para ter esse momento, ou seja, o casamento, alguma estabilidade financeira. Eu já estava na PM, já era oficial. Então, quando a gente teve você, aí assim, mudou a vida, porque casamento sem filho é uma coisa, casamento com filho é outra, né. Então quando você não dá para descrever com a experiência de ser pai, né, o cara diz: "Eu tenho eu tenho um cachorro, eu tenho um gato, eu já crio", esquece, nada disso, Achei direto. né, é indireta, é Mãe de indireta. pet, pai de É, pet. é pai de pet, mãe de pet, porque quando é filho você é impressionante, quando você pega uma criança no colo que você sabe que é sua e ela é totalmente indefesa, você se sente responsável por tudo. E é comum, por exemplo, pai novo, mãe nova, acordar de noite para saber se o filho está respirando. Verdade, porque é tão frágil, tão pequenininho, e você tem aquela sensação realmente que saiu de você, né? Mesmo ser homem, dá a impressão de que saiu. Então, assim, a minha experiência como pai foi a melhor possível. Eu vivi todas as fases do pai. E Às vezes, viveu todas mesmo, trocou fralda, passou noite, botou pra Mas presta rotar. atenção, para rotar eu botei, trocar fralda eu não fiz, mas olha, eu suportei o resguardo da mãe quando ela estava grávida, que ela enjoava, ela levantou, eu lembro uma vez que ela Tua mãe disse tinha de mim, desejo quando ela meu tava grávida Deus da do Yasmin? Me céu, falaram que ela que comeu ela 3 leitões numa noite de é, leitão, né. ela ia lá, ela era apaixonada lá por Big Mengão, e acordava de madrugada para ir comer leitão lá no Big Mengão É ali, que o Big Mangá na lá época nessa era famoso e ficava aberto a madrugada famosíssimo, toda, né, também. famosíssimo. Então, assim, ser pai não é só ter o filho, é começar desde a hora de aguentar todas Desde o início da as gravidez, né, fases da gravidez, a chegada da criança, né? Porque, gente, criança é um trem que dá trabalho. Oh, Jesus. Já né, não dorme na hora certa, só dorme na hora errada. Menino só dorme na hora que ele tem que trabalhar e na hora que ele tem que dormir, ele quer que tá acordado. Ele dá muito trabalho. E aí você diz, não, mas agora quando ele começar a andar vai melhorar. Aí que piora mesmo, Pai, que está puxa desanimando a Yasmin. Por O senhor favor, está desanimando. Gente, calma. Não, não, aqui a não, frente não, da não, todos. mas A eu tô Yasmin, o meu pai quer ser avô, eu quero ser tia, ele tá desanimando a menina. não, de jeito nenhum, eu só tô falando o seguinte, não é de desanimar, eu tô falando é que, assim, o quanto é bom ser pai, mas tem fases, todas as fases. É por isso que ela perguntou como é que foi a viver. Eu Experiência. vivi todas essas fases, As ou seja, duas. desde a gravidez, da enjoeira, o parto, o pós-parto, entendeste? Que a gente tem que entender a mãe, a criança pequena, aí você não sabe se acode A a criança. criança ou Ou se a mãe? acode a mãe chorando, daquela coisa toda. Mas é muito legal, acho que assim,
quem não é pai ou quem não teve a graça de ser pai, com certeza vai ser uma pessoa incompleta, Isso. entendeu? Porque é uma fase muito legal. Quem é a próxima? Deixa eu puxar a Querido. próxima pergunta. Mas a minha próxima pergunta tinha tudo a ver com isso. Ah, então você- segue aí. Tá, Segue. calma, é só pra puxar, porque faz sentido. Vocês vão ver. Pode puxar, pode puxar. Bom, vocês já estão ouvindo aí, já teve outros podcasts do meu pai falando que quer ser avô, que não sei o quê. Então, eu, a mais velha, sou casada há... Mamãe ali fez uma expressão achando que eu ia falar que eu tava grávida. Não estou grávida, tá, galera? Ainda não é o Tudo bem, tá tudo bem. Mas eu, a mais velha, tô casada há 3 anos. Eu e o meu marido, o Rudá, a gente tá junto há 13 anos e 3 anos estamos casados. E aí o senhor começou a falar sobre casamento e, enfim, todo o processo que o senhor e a minha mãe viveram antes de me ter e tal. E eu e o Rudá temos o casamento de vocês como um exemplo de casamento, um exemplo de família. E como não sou tão recém-casada assim, né? Mas fazem poucos anos, 3 do lado de 33 é recém-casado. E eu queria muito saber do senhor, o que o senhor pode aconselhar pra gente, pra mim, pro Rudá, sobre casamento, já que o senhor tem esse casamento aí de 33 anos, a idade do meu fatídico marido. O que o senhor pode aconselhar como marido, assim? Cara, o melhor conselho é o conselho que Paulo diz na Bíblia. Não casa. Que isso? Segura o meu marido, tranca a porta. Tranca a porta. Na verdade é o seguinte, né? O Paulo fala sobre isso, cara. Ou seja, é bom não casar. Se você não tiver decisão real de casar, não case. Mas, se você encontrou a pessoa da sua vida, case. E case para ser realmente as fases do casamento. Ou seja, o que a Bíblia fala, né? Você se torna um só corpo, você começa a dividir tudo. Eu sempre falo que o grande problema dos casamentos é que a pessoa diz: ah, eu casei para ser feliz. Uma hora, você não casa para ser feliz, você casa para fazer a outra pessoa feliz. Então, muda totalmente a perspectiva do ponto de vista do casamento. Ou seja, eu casei para fazer com aquele outro, que é de outra família, às vezes de outra religião, às vezes de outra profissão, que gosta de outro, torce por outro time, entendeu? Fala. Aí você tem essa coisa toda, como é que eu vou fazer esse cara ser feliz, entendeu? Eu acho que esse é o grande desafio. Assim, eu, no meu casamento, ao longo do tempo, eu tinha sempre um desafio de ter a Milena como companheira, mas nunca ter a Milena como minha dependente. Respirando o que eu respiro, falando o que eu falo, fazendo o que eu faço. A Milena nunca teve essa vida. Eu sempre estimulei ela a ter vida própria, a própria formação dela, a linha diferente. Poucas pessoas sabem, por exemplo, que a Milena, quando ela estudava na faculdade, eu já era formado e a Milena estava na faculdade, né? Ela tava com um bebezinho pequeno. Lembra da música Eduardo, irmão? Pois era mais ou menos assim, eu já estava formado e a Não Milena. era o Eduardo, isso era a Mônica. Exatamente. E a Milena foi fazer faculdade, passou no vestibular para fazer faculdade. E a Milena vendia chopp na faculdade. Vendia chopp, né? O chopinho lá, como é que a gente chama? Chup. Fechou. Tem gente que chama geladinho. Geladinho, chopinho. Então, a Milena fazia isso e eu estimulava ao máximo ela a fazer isso. Então era comum ela fazer planilhas de composição de preço, né? Chique. Que ela fazia lá abacate, aí o leite ninho tava caro, entrava o leite também, aí botava um açúcar da ruim, botava do outro, para fazer uma composição pro chopp, ela levava para vender na faculdade. É por isso vejo- que até hoje tu gosta de chopp, o papel até hoje gosta de chopp. Eu sou apaixonado por chopp. Acostumou. Assim, na verdade, então, mas para dizer o seguinte, então, uma das soluções é sempre, e eu dizia isso para Milena, e pode parecer meio despocado, mas assim, cara, a gente está casado e vamos permanecer casado até o dia que a gente quiser. Mas no dia que a gente se separar, a gente tem que ter certeza que um vai ter uma condição de tocar a vida independente do outro. Então, assim, não era aquela coisa misturada em tudo, que na hora que um dia se der errado, um morre para um lado, ou um fica bem, o outro fica ruim. Não. Então, a Milena sempre costurou o lado dela e a gente sempre colocou que tem que não ter casado é o amor. O dia que isso acabar, o dia que não tiver mais condições, tu vai ter condições, tá formada, toca com a vida, tuas coisas. Eu acho que sempre foi essa máxima. Então, para arredondar a tua pergunta, a gente ficou, e está há 33 anos, sempre considerando a possibilidade de separar. Ou seja, como se a gente um dia separar,
eu amo a minha mulher, mas se um dia tiver alguma coisa que puder separar, eu não quero que ela fique mal. Eu não quero que ela fique desempregada, que ela não tenha o que tocar, que ela não saiba tocar a vida dela, entendeu? Então, esse é o jogo. Ou seja, dar prioridade ao amor, mas também garantir que a pessoa que está do seu lado cresça aí. Que também é um fator de amor, né? O amor continua sendo o centro, porque tu tá ali, tu ama a mamãe, mas o senhor também continua faz a escolha de amar para que ela continue crescendo, alguma coisa assim do tipo, né? E Não assim, deixa de te deixar amar claro, sempre. assim, essa possibilidade de separar que a gente conversava, mas também a gente nunca tratou separação como uma possibilidade. Percebe? Ou seja, casamento era indissolúvel, a gente nunca, embora entendesse essa condição, que se separasse, cada um ia poder ter uma vida, era a forma de eu investir na vida dela e ela na minha, mas a gente não tratava essa realidade no dia a dia. Já qualquer coisa eu quero separar. Porque no casamento hoje o cara briga, eu quero separar. Né? Não, não dá, pô. Você casou para aguentar o rojão, então homem que é homem tem que segurar. Fases tem muitas. Vocês falaram, a gente é exemplo. Vocês sabe de nada, inocente. Vocês não sabem que dificuldade é um casamento de superar cada dia, entendeu? E um casamento não é igual ao outro, pessoas não são iguais, né? Mas assim, perguntar se eu fazia diferente daqui a 33 anos atrás, não, faria exatamente a mesma coisa, porque eu acho que a gente viveu todas as fases muito ruins, crise de casamento, altos e baixos, mas a gente chegou aqui. Como técnico de empreendimento, eu diria que a gente já atravessou o ponto do equilíbrio. Então, atravessado o ponto do equilíbrio, eu acho que a gente não separa mais. Entendeu? Se separar, agora até vai ser Mas difícil, depois que eu de vou ter que... 33 anos, meu amigo, Não não dá sei. mais. Qualquer Não coisa tem eu vou morar condição. na casa da Yasmin. ou na Pode casa da- morar. Ei, Tem o um quarto que tá leve. puxadinho ali, ó. O quarto que tá lá já até montei. Tem um reformei, puxadinho já para fez um para outro, tudo. não, gente. Mas essa, eu acho que mais importante é agora, o lado da psiquiatra falando, é de entender que dentro do casamento são dois indivíduos. Espiritualmente, biblicamente, tem essa história, né? De Sim, dois sim. que viram um, mas a gente precisa preservar a individualidade, a capacidade de cada indivíduo e psiquiatricamente baseado em saúde mental. E aí a Andressa pode comentar também, ai meu Deus, é só a Yasmin que fala isso. Mas isso é muito saudável. É muito saudável. Bom, anota aí, Rudazinho. Individualidade e muito amor. Check. Na verdade, é assim, né, cara? Mistura tudo, vira tudo um clima de purê, mas você é capaz de olhar e ver que a batata A tá de um lado e a batata B tá do outro. Meu casamento é mais ou menos isso. Bora lá! Vai lá, próxima pergunta. Ei, a plateia assistindo aí, os pessoal que veio, os Quem está com a convidados plateia aí, obrigado, resolve, valeu. Hoje o bagulho tá louco. Sim. Sim, a minha próxima pergunta é... Tu não pode responder por Ah, clichêzão. Não, não pode. Mas Mas ele é- responder. Eu queria lhe perguntar... Gente, vocês já ouviram? A Andressa, ela é mais calada. Mas ela, quando ela solta, ela solta Quando ela fala, ela fala. As perguntas dela, eu estou imaginando. Então, pai, eu queria te perguntar. Esses dias, há pouco tempo atrás, eu fui no quarto dos meus pais e falei, pai, eu tenho muito orgulho do senhor, da mamãe. Poxa, vocês aceitaram uma missão, vocês foram, tipo, acreditaram nas coisas, acreditam nos sonhos de vocês e vão todo dia pra batalha, sabe? Eu tenho muito orgulho disso. E aí eu perguntei pra ele, assim, eu queria perguntar pra ti, a partir desse momento que eu falei que eu tinha orgulho de ti, o que te faz todo dia de manhã acordar, ter força e falar, não, hoje mais um dia, eu vou vencer mais um leão, ou então pelo menos jogar uma pedra nesse leão, mas acordar todo dia. E o que eu tô dizendo que tu não pode responder no clichê, não vale dizer que é pela gente. Tem Aí que ter também- uma força, assim. Também não vale dizer o clichêzão de, ai meu Deus, É pra vencer por você. uma coisa coaching, né? Ai, Não, segue, uma levanta a força cabeça e maior. vai. Qual é o valor embutido? Bora lá, vamos lá. Vai jogar pedra no leão, quem jogou foi o Neymar ontem, né? Eu acho é Eu posso até torcer contra, mas eu não vou jogar pedra. Não, gente, é o seguinte, quando você casa, você tem família. Uma vez eu ouvi de um amigo que se separou, ele disse o seguinte, a gente pensa muito no amor, a gente pensa na briga, no fim do casamento, na crise, mas ele dizia para mim que o pior problema de um casamento é você apartar os sonhos, apartar os planos, né? Ou seja, você tem os planos com a pessoa e de repente você diz, pronto, e daí? E agora? Como eu vou fazer? Eu não tenho mais essa pessoa, aquele sonho não é mais meu,
aquele sonho de outra pessoa, entendeu? Então eu acho que o que me motiva diariamente são os sonhos. Ou seja, cara, assim, se perguntar para minha família, os meus irmãos, né? Eles vão sempre dizer assim: o Pinho é um sonhador, o Pinho é um louco, não, saiu de casa com 17 anos, buscou. Então, eu acho que isso é uma marca minha de sonhar. Eu sempre acredito que é possível. Eu sempre, depois de orar, é lógico, né? A minha base é cristã, assim, de orar, mesmo pedir direção de Deus. Eu eu caminho com a força, porque eu entendo que as coisas de Deus, e talvez seja uma palavra ré, mas elas são naturais. Então eu peço sempre a Deus para que os caminhos que eu tiver que traçar sejam bem pavimentados por Ele e não que sejam caminhos enganosos. Então, quando as coisas caminham para esse define algumas coisas, eu entendo que isso é desígnio de Deus. E se é desígnio de Deus, aí vem a força. E força não significa falta de medo, insegurança, tremedeira nas pernas. Tudo isso dá, entendeu? Mas você sabe que essa força que vem de dentro, essa força da fé, a gente acaba saindo acreditando em Deus para fazer as coisas. Eu acho assim que a minha coragem que vai. O dia que ela entrou no quarto para dizer, pai, o senhor tem muita coragem, o senhor estava acabado, coragem o quê? Eu estava querendo fugir, largar tudo, ir para o meio do mato, entendeu? Mas, eu digo para vocês, o medo, ele é um parceiro de toda decisão. O medo é o que te impulsiona, o medo te faz zeloso, te faz estratégico, entendeu? Ele vai estar sempre na tua vida. O dia que você perde o medo, que você perde esse frio na barriga, esse medo de errar, aí você se torna comum, você se torna só mais um. Realmente, eu cresci com o papai falando, a gente sempre sei lá, viajando, algo assim, aí a gente estava gastando muito, alguma coisa assim, estamos gastando muito, ele: "É bom que eu trabalho mais depois, que a fatura vai chegar e eu tenho que trabalhar mais", é o medo. É Medo te dá força. medo dá força. Por exemplo, eu fui policial por 35 anos e sempre vivi do meu contra-cheque. Tipo assim, eu tinha um contra-cheque lá da polícia. Mas a engenharia sempre me acompanhou. Desde 92 eu me formei, me especializei e sempre trabalhei na engenharia também. Eu sempre tive meu paralelo. Em alguns momentos as pessoas diziam assim: não, larga isso, larga a polícia, tu vai ser um cara de sucesso, vem pra cá, empresa X te chamou, empresa Y. Eu olhava e dizia pro meu contra-cheque assim: é pouco, mas é seguro. Eu prefiro me amarrar no seguro para eu ter condições de avançar nos meus sonhos. Se eu jogo tudo na base do sonho, eu posso errar. Então, por mais louco que pareça em algumas definições da minha vida, eu sempre tenho um algo seguro, um porto seguro para poder avançar. Eu acho que é isso. O senhor disse que os sonhos te engajam a acordar e ir atrás das suas missões. Pô, tu já realizou muitos sonhos já. Cara, mas assim, eu não vejo que eu realizei sonhos, eu confesso a vocês. Eu não me falar falar. isso, pelo amor de Deus, não. 3 filhas, o cara não realizou o sonho, Não, pelo não. menos de ser Gente, pai. isso Eu vou falar o seguinte, material presta atenção, também. deixa eu dizer uma coisa assim, para deixar bem claro. Eu já caminhei bastante na minha vida, né? Ou seja, dentro daquilo que Deus foi me trazendo, e aí, nos pontos de inflexões aí, a gente tem que tomar uma decisão. E nesses momentos, certamente, Deus esteve comigo na hora que eu tomei decisão. Tá? Então, se você pegar a minha história, você vai ver que teve pontos de muita inflexão, mudança de rota radical, e naquele momento, aquela decisão foi certamente, você olha para trás e diz: puxa vida, Deus estava comigo ali, porque se eu dou um passo. Realizações de sonhos em algumas dessas? Olha só, vamos lá. Eu pensar em Literalmente casar comprar era meu seu carro, sonho, comprar pensar sua o que os casa. filhos, ter uma família, era sonho, conseguir que vocês estudassem, era um sonho. Mas é que às vezes dá uma ideia de assim, você constrói um sonho, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, carro, você quer comprar um carro, né? Os técnicos chamam de quando você resolve um carro, a Andressa já viveu isso. Ela teve um carro, ela viu um carro na rua, aí ela foi se apaixonando. Gente, Um acontecimento. Ela viu um carro laranja, parecia uma abóbora, e aí ela foi se apaixonando. Os técnicos chamam isso de prospect, ou seja, aquele cara que está no inconsciente comprando
aquela coisa. Quando você está na televisão, na internet, aí você vê aquela bonitona dirigindo aquele carro lá, né? Aí ele vai fazendo a curva e o cachorro lambe o sorvete, vai o cachorro lambe o sorvete. Aquilo tudo ele está te jogando na mente um modelo de carro, uma qualidade de carro. E muitas pessoas acham que isso é sonho. Você passa a sonhar com aquele carro. Então, é desse sonho que eu digo para vocês que, assim, esse sonho produzido, que eu não realizei tantos. Entendeu? Agora, cara, dizer para você o caminho que eu percorri, se eu olhar para trás e dizer da onde eu saí, aonde eu estou, cara, é uma estrada que eu vejo Deus o tempo todo na minha estrada. Você pergunta, mas tu tem sonho ainda? Não, eu acredito assim. Cara, eu quero fazer a vontade de Deus, fazer tudo como se fosse para Deus. E o resultado de tudo que vier, por exemplo, a Yasmin já casou, depois vou dar enrolar ela 10 anos, né? Acabou casando, né? A Maria Luísa tá namorando aí o nosso Roberval, o Gustavo, ele que eu também não sei, ou seja, cada um escolhe um caminho que eu não construí sonho para vocês nisso. Eu não construí de imaginar que vocês vão fazer, Mas que a cria Andressa vai cria casar, uma percebe? expectativa sobre o filho, Sim, mas é por cria isso que eu digo, essa caminhada nossa, essa caminhada da vida minha, da Milena, vai nos dando coisas que Deus prepara, entendeste? Então, é por isso que eu não gosto de pensar assim, poxa, eu sempre imaginei, o meu sonho foi ter uma casa em Miami, Era o meu meu sonho... sonho. Pois é, olha aí. Com certeza o essa sonho da coisa Andressa muito- foi ter um carro laranja. Conta pra gente, né? Não, não foi um sonho, foi um desejo, né? Que com o tempo, na verdade não era especificamente a cor laranja, mas como ele era único, eu gosto de coisas diferentes, então acabou que coincidiu. Ela é hit. Aí ela deu, Ela é única. aí ela vendeu dela, não foi? Já tava Vendeu, já branquinha. tava morto, né? Tava só Não, não carcaça. tava Ah, morto. tu olha. matou ele antes dele morrer. Foi o homicídio, foi o carrocídio. É verdade, assim. Gente, então assim, sonho eu acho que nós temos sonhos. Eu prefiro falar em desejo do que sonho, tá? Eu prefiro falar em desejo, ou seja, eu tenho alguns desejos, Entendi. tá? Eu ainda tenho alguns desejos, mas eu não digo que é um sonho que eu construo, que eu fico esperando, fazendo. Acho que eu nunca fiz isso. Olha, então anota aí, Rudazinho. O neto não é um sonho, é um desejo. Desejo. E especial para Célia Pinho, porque ela ouviu o papai falando que o sonho era ter o neto e ela falou: te sossega, deixa no tempo dela, Célia Pinho. Você Ela é diva, é ela é a diva. maioral, Ela é querida. diva. Um beijo para você. Celinha, beijo pra ti também, é porque tu já é avó, por isso que tu fala isso, tá? Mas tudo bem, deixa quieto, bora seguir aqui. Vamos lá, que Vamos mais? seguir. Eu só queria fazer um comentário. Você estava falando sobre caminhos. Eu estava um dia conversando com o Budá. Para quem não sabe, eu fiz faculdade fora, saí. Inclusive, essa história é até legal, né? Pode falar. Eu passei em Santarém para medicina. E eu tinha 17 anos, tinha acabado de completar 17 anos. E aí, conta pra gente essa história do. Você também fez o mesmo caminho? Não foi um negócio assim? Quando eu passei, tu tinha passado, um negócio assim? Na verdade é o seguinte, galera. Eu morava em Santarém, eu vim de Goiás, eu era moleque, eu vim de 76, em julho de 76, eu fui morar em Santarém. Lá em Santarém, joguei bola, tomei banho no rio Tapajós, aprendi a nadar em altura do chão, desculpa aí, vocês tinham aprendido na piscina, né? Então eu vivi em Santarém até ali os 17 anos, jogava bola no São Francisco, estudava no Colégio do Amando, e a gente não tinha faculdade em Santarém, então todo mundo tinha um sonho de vir para Belém, ou vinha para Belém estudar, porque Santarém não tinha faculdade. Lógico que eu não tinha nenhuma condição de vir para cá. Quem vinha tinha que ter um dinheiro, né? Tinha que ter alguma base, algum conhecido, eu não tinha nada disso. Mas aí eu tive a minha irmã, a Sônia, que me ajudou na época a incentivar, entendeste? A vir para cá, né? Aí talvez um sonho, não sei se na época tinha essa ideia do sonho, vir meio no escuro. Mas eu vim porque os amigos vinham e estudar era o caminho de todo mundo. E aí o meu parece que ia ficar no meio do caminho. Até porque meu pai tinha comércio e eu não entendia, não me via ali no comércio, não me via fazendo aquilo. Então eu vim para cá já em julho de 83. E eu fui para Santarém em julho de 2013. Exatamente. Ou seja, 30 anos depois, a Yasmin fez exatamente o caminho inverso. Enquanto eu vim de Santarém para cá para estudar, a Yasmin fez o caminho da ida para Santarém Para estudar também. para estudar, fazer faculdade na UEPA. E agora, explicando o gancho da situação, eu estava conversando com o Rudá
que fez faculdade junto comigo, a gente formou na mesma turma e tal. E a gente estava lembrando da minha avó, que a minha avó falava, sempre falou, que a tua história daria um livro. A minha avó, mãe do meu pai, sempre falou sobre isso da história, de gerar um livro, justamente por conta desses caminhos diversos que a tua vida foi tomando e que, sem perspectiva e nem expectativa nenhuma, Deus. te levou em lugares altos aí, alguns lugares baixos, Sim. né? Picos e vales, mas que é uma história que o mundo deveria conhecer através de um livro. Ah, não sei, eu já pensei em tantos livros, escrever tanta coisa, e aí eu falo, eu não, agora eu vou parar, vou escrever. Eu não escrevo, nunca Eu paro. nunca é escrever Eu um nunca livro e paro. aprender violão. É, Até algumas hoje, coisas que eu tô É. trabalhando esse nisso. livro e esse violão não me Mas saiu. assim, é bom lembrar, né, para vocês, eu tenho quem tá assistindo, principalmente os caras jovens, né? Quando eu vim para cá, eu não tinha grana, não tinha nenhuma condição, minha irmã me ajudou a vir para cá, né? Eu fui morar no quartinho e tal, fazer fac, estudar, ainda já era homem no meu Inclusive, vestibular. pai, lembra, vocês não estavam, o tio Nelson veio para Belém, que é o irmão do meu pai, e a gente conversando, ele falou, a gente estava conversando sobre esse tempo que meu pai veio para Belém, e aí ele falou, a gente estava pensando, foi um tempo que meu avô foi trabalhar em outra cidade, minha avó ficou sozinha, tava todo mundo quebrado. Aí ele virou e falou assim, mano, tu saiu de Santarém na pior fase financeira que a nossa família tava, então, ou seja, não tinha chance pra nada. E aí, assim, eu sou o mais novo de 6, né? Eu sou o mais novo. Então, eu fui o único na minha casa que levantei a bandeira de estudar, de fazer faculdade. Tanto que foi o primeiro a me formar de um curso superior, né? Aí depois os meus irmãos acabaram formando também, o Nelson virou delegado, o Walter fez administração e tal. Mas eu fui o primeiro, então eu levantei essa bandeira. Mas na verdade, assim, eu planejei, eu tinha tudo planejado, não tinha nada planejado. Eu só vim, Foi tentando. eu só vim sozinho para cá, para essa cidade. Ou seja, um Passei muito corajoso. perrengue, corajoso. Corajoso, meteu a Talvez com um cara. desejo de ser faculdade, de ter, fazer alguma coisa. E aí, quando a gente passou em engenharia na Universidade Federal, aí a gente, poxa, vamos cursar faculdade pública e tal, mas aí também medo de ser faculdade pública. Logo eu percebi que eu tinha que ter grana para me manter aqui, né? Tem que comer. E aí né? veio outro negócio, tinha que comer. Nesse caminho, Deus oferece o Exército, fazer um curso do NPOR para ser oficial R2. Não era muito a minha praia, não queria muito esse negócio de quartel, mas acabei fazendo, porque lá no quartel eu tinha uma grana de me pagava, ia onde dormia, comida e tal. Eu não quis ficar, fiquei obrigado. Quer dizer, as pessoas muitas vezes não sabem, mas, por exemplo, o Eimar, o que viveu da minha turma, eu não queria ficar. Eu não queria, Você porque... não entrou no exército? Não, ele fez a prova comigo, mas não passou. Ele tem toda uma história que ele protesta, conta lá. É. E aí, assim, quando foi na minha turma, 84, eram 60 aprovados no concurso para fazer o NPO. Eram 60 aprovados. Esses 60 iam para dentro do quartel, se apresentavam, e lá era feita uma seleção prática para permanecer 40. Tá? Nessa seleção tinha entrevista, tinha análise de habilidades e tal, e muita parte física, né? Então eu fui para lá, 60, o que acontecia até o ano de 83? Passavam 60, os 60 queriam ficar. Então era uma guerra para prova de natação, corrida, barra, flexão, não sei o quê. Tinham várias provas e todo mundo brigava para fazer. No meu ano, 84, quando eu passei, eu disse, estou tranquilo. Beleza, passei. Por quê? Eu vou dizer que eu não quero. Porque eu sou arrimo de família, eu quero fazer faculdade, eu tinha passado em arquitetura também, engenharia, arquitetura, então eu tinha essa ideia de, cara, eu posso fazer as duas faculdades, quer dizer, não tinha nem noção disso, mas eu queria fazer arquitetura no SESEP e engenharia na Federal. Então eu fui para o quartel. Quando chegou lá no quartel, junto os 60, faz a entrevista e tal. Quantos eram voluntários? Né? Ninguém. 22 só eram Putz, voluntários. grilo. Então, Só eram 22 voluntários. Ou Aí seja, faltou 18 para completar tinha que aquilo. fechar. Tinha que fechar. Entendeu? Aí, Fez por pra te ter uma colocação. ideia, as coisas tão engraçadas que a gente ia fazer competição, aí a gente foi pra Tuna. Competir lá na Tuna. Por exemplo, natação era na Tuna, né? Aí, natação, jogava. O cara se jogava na água, ficava ó, o cachorrinho se afogando. Faz dizer que não sabia, era para não passar. Pô. A corrida, dava um tiro para correr, o cara passava aí.
Ou seja, e começou todo mundo aí, pá, no meio da confusão, o capitão xingou todo mundo, raspou a cabeça de todo mundo. Aí chamou lá e disse: ó, é o seguinte, vocês estão querendo me enrolar? Então sou eu que vou escolher quem vai ficar. Aí acabaram as provas, a gente ficou lá num tapirico, tinha aquelas, mandou raspar a cabeça de todo mundo. Aí ficou lá, aí chegou a minha vez. Ele entrou lá, o nome do cara era Falcão. Aí ele começou a perguntar: e aí, faz o quê? Ah, estuda onde? Tá. Não sei o quê. Mora onde? Você tem onde sentar? Começou a fazer aquelas perguntas dessas coisas, né? E aí, mano, Deus me perdoe. Eu menti, mas eu menti que. Eu sou arrimo. Eu sou arrimo de família, eu sou filho único. Tinha um Eu gato não para tenho dar onde água. ficar, eu não tenho dinheiro, eu tô aqui, eu fiz a faculdade. Aí eu menti pra caramba, né? Aí ele olhou pra minha cara assim, com dó, né? Tá bom, pode ir. Aí eu saí e voltei lá pro Tapiri. Foi um dia inteiro isso, de entrevista. Aí tinha um amigo, 09, Frois, tinha passado engenharia comigo também. Aí eu sentei com o Frois, o Frois também não queria servir. Foi lá, contou mais um monte de mentira. Aí a gente foi lá, quando deu 6 horas da tarde, às 5 horas eu acho, chamou todo mundo, vou ler a lista de quem ficou. Aí todo mundo desesperado, nervoso, todo mundo não sei o que, aí começou. Fulano, os 22 que queriam vibraram, porque os que queriam entrar queriam permanecer. Teve gente que não ficou, que eles tiraram. Fulano, fulano. Um chamava, outro sim. E aí quando chegou na minha vez, o cara gritou lá: Osmar! Eita, cara. Eu não tive nem coragem, até para levantar a mão aqui e dizer que é mentira. Eu disse: pronto. A hora que ele falou Osmar, eu quase me acabo. Ei, guerreiro, qual é teu nome? Esse senhor. Passa pra cá. Eu fui me arrastando de um lado pro outro. Cara, quase chorando, né? Porque eu não queria aquilo, não queria aquilo. Eu vim para estudar meu sonho, né? Falando sonho da faculdade. Eu tinha passado já, era quase impossível passar. Eu cheguei no meio do ano para estudar, né? Eu fiz convênio, mas eu fiz do meio do ano para frente. Fiquei em recuperação. E aí, para terminar, bom, uma guerra toda. Aí eu passo no vestibular e os caras querem que eu vá se contar, né? Aí, pô, foi aquele sofrimento. No final das contas, foram contar quantos eles tinham separado. 41. Ia ter que ser esses 40. Tinha que voltar um. Tinha que sair um, era no Ah, era só 40. Aí, uau, sou eu, né? Aí todo mundo, aí eu sou eu, a esperança. sou eu. Engraçado, foi um cara, eu não vou lembrar o nome dele, mas o Monteiro da minha turma, conhece bem ele. Cara de Santarém. Tinha uma vida financeira boa, entendeu? Aí foram ver lá, deu 41, aí quem é? Vai ver e tal. Daí, naquela esperança, aí é o fulano, Toninho, não sei, chamaram de Toninho, cara. Toninho, não sei das quantas. Ah, é ele que ficou. Não, aí, pô, todo mundo, mas por que ele, né? Por que não? Ele é arrimo de família, ele não sei o que, não sei o que de cego. Aí Cara, na mais minha mentiroso do que eu, meu. Acreditaram na mentira do capitão. Esse mentiu bem. Aí ficaram os 40, né? Quando ficou os 40, vocês vão ficar. Se alguém quer falar alguma coisa, eu pronto também. Senhor, eu quero falar. Aí, se eu não tenho, não sei o quê. Aí, capitão disse: o que é que tu não tens? Não tenho de morar, vou morar no quartel. Ah, mas eu não tenho nem o que comer. Aqui em Belém, não tem problema, tem comida no quartel. Entendeu? Já arranjou logo Aí, solução. aí no cada final, problema uma ele solução. inspirou para ver esse sítio. Disse: capitão, por que o senhor quer tanto que eu sirva? Aí tem pessoas que querem, tá? Ele disse: não, tem que servir a pátria. Aqui na pátria não é só quem quer. Quem não quer também vai. Se tiver guerra, vai ser assim um dia. Mas depois eu conversando com ele e tal. E agora vamos Ele agradecer ao capitão. Capitão, você foi que é coronel hoje, a gente já encontrou ele, isso já vamos fazer 40, fizeram 40 anos. Agora, em 2024. O capitão já tá o senhor. Ah, o coronel. A gente encontrou a turma, tá marcando trazer ele aqui para a gente fazer um encontro. Mas ele revelou para mim que uma das coisas para ele que foi determinante foi a questão do futebol. Entendeu? De algum momento lá atrás, quando eu me inscrevi, eles perguntavam: pratica esporte, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei de futebol, ou seja, o futebol nesse momento me atrapalhou, que eu não queria, mas também foi de Deus, que eu tenho, porque a partir do exército, depois veio a polícia e Pai, e o que o senhor de hoje tem 61 anos, muito bem vividos, muito bem conservados, falaria pro Osmar lá de 18 anos, que estava largando a família, a mãe, não tinha dinheiro, estava com uma única oportunidade que a tia Sônia te deu ali.
desejo, vive dia a dia, na dependência de Deus. Eu sempre digo o seguinte: viva no dia a dia. Se eu encontrasse lá e dizer, mano, é isso, segue nessa, não desiste. Tu vai jogar bola? Joga bola, sonha em ser jogador, mas só vai nessa parada até o dia que Deus pegar na tua mão. Se abrir outro caminho, isso é Deus que está abrindo, é porta que Deus está abrindo, entendeu? Assim, então você vê muitas guinadas na minha vida que eu não planejei, pô. Entendeu? Então, assim, vou chamar de pontos de inflexão. Sempre dizer, se eu fosse dizer para mim, com 18 anos, olha, acredite, quando tiver mudança, um ponto de flexão na tua carreira, Deus está contigo. A porta que ele abrir, Deus sabe. Você não pode até não entender aquilo ali, aquela hora, mas lá na frente vai fazer Tu sentido. ia querer Tá contar pra esse dizendo. moleque que tu já conquistou, que tu não conquistou? Tu ia, tipo, falar pra ele, olha, cara, segue aí que a gente conseguiu casar, temos Não, 3 não, eu filhos. não montaria, porque eu acho que o grande segredo é viver exatamente na total dependência de Deus, sabe? Se você contar uma história para o cara dizer assim, não, vai ser assim ou vai ser assado, não vale. É como você começar um filme pelo final. É capaz, é bom também que tu ia ver, que tu ia falar, esse moleque é feio, graças a Deus eu Olha, envelheci bem. Com licença, Gente, eu ô, gostaria. ele era feio. Eu gostaria de uma Cara, pausa, absurdo. porque eu sou a cara do meu pai. Então, a partir do Não, momento Diva, vai olha você, aí, então olha aí. fala aí lá. Olha tá aí. falando de. Andressa, Olha aí, Andressa, viu? só Olha entre aí. e Andressa essa conversa agora. Olha Ela é aí. a cara do papai com a harmonização. Já ia falar, porque tá bem mudada essa cara. Botox, a harmonização. Querida Zico. Né? Porque ele tinha a idade dela, era fica absurdo. Ah, mas presta atenção, era exatamente nos pontos de inflexão. Cada ponto desse eu ia melhorando, eu ia melhorando. Testa o olho, meu amigo, era ruim a situação. Pai, agora pra Você bora apertar lá. teu calo, Bora. define uma filha com uma palavra. Definir uma filha só com Não, uma palavra? cada filha com uma palavra. Aí Ah, Yasmin uma definir. palavra, Andressa uma palavra. Definir. Uma palavra. Bora lá. Uma frase. Eu tenho que pensar, porque aí o Tempo. negócio vai. Bingo. Vai pensando aí. Ah, eu acho assim, se eu falasse da Yasmin, eu falaria muito sobre Uma palavra. uma palavra. Aí é difícil. É, Uma palavra. Deixa o Fernando falar uma frase, pelo É, menos. pelo menos Tá, uma vai frase. abrir essa sessão. Próxima, uma filha, uma frase. Tá. Tempo na tela. Tempo, vamos lá. Ajuda dos universitários aí, alguma coisa? Alô, mãe. Do alô, marido. mãe. Não, mas assim, vamos lá, uma frase. A Yasmin, Achei que dei boa. olha muito para mim. Eu acho que isso é o foco da Yasmin. Ela sempre olhou nessa coisa assim. Eu quero ter uma vida igual ao papai, eu quero caminhar os passos do papai. Então, isso ela acaba deixando. Rapaizada. Isso acaba deixando no caminho dela essa frase. Então, a Yasmin é uma pessoa que olha para mim com mais cuidado. Andressa, como é que eu definiria a Andressa? Eu acho que a Andressa, a definição dela é deixa a vida me levar. Não, na verdade não é isso. Se a Yasmin é quem olha muito para mim, eu acho que a Andressa olha muito para ela. Entendeu? Ou seja, ela muito é ela busca as coisas dela, o caminho dela, os sonhos dela, para onde ela vai, o que ela vai fazer, onde ela vai terminar. Ela se valoriza. Eu não sei se ela vai terminar lá na capa da Fotos como milionária ou se vai acabar vendendo A arte dela na praia. a arte dela na praia, entendeu? Então, assim, é muito dela. Ela é muito focada nos valores dela. Ela é muito para dentro, né? Ela Construída nelas. a gente não consegue ver as coisas da Andressa como eu imagino, como eu planejo. Não, ela vai fazer o lado dela, do jeito dela, da forma dela. Justifique-se, Andressa. Tem alguma coisa Vamos lá, então se é nessa linha. Deixa a Andressa justificar dela. Tu acha que faz sentido? Vai sentir. Mas não discordo, não. Achei bom. Bom, Vai. Quer dizer, poucas palavras. Não precisa de- eu acho que a Maria Luísa, se a Yasmin olha para mim, a Andressa olha para dentro dela, a Maria Luísa olha para o mundo. Ai, essa é boa. A Maria Luísa olha para o mundo. Eu acho que a Maria Luísa, ela pode até gostar ou achar alguma admiração no que eu faço, mas ela também quer ver o que fulano faz, o Beltrano faz, o ciclano faz. Então ela tenta tirar um apanhado de tudo isso. Então, por exemplo, não dá para eu ver que a Andressa, desculpa, a Maria Luísa vai ter. Então, ela olha muito para o mundo. Né? Ela dizia que com 30 anos ela ia comprar um avião, né? Eu já tinha. Gente, com 30 anos eu falava que eu ia ter um jato. Eu tô com 20. Oh, meu Deus. Em 10 anos, não já. Eu tô com 30. Já Agora tô é que eu vendo ganhei meu carro. Eu com 25 nem sei como é.
Não, Não, mas tem aquele já de lavar jato de carro, carro, tem aquele jatinho. aquele jatinho pequenininho. Você não explicou qual o jato, né? Mas assim, eu acho que a Malu é essa, olha pro mundo. Se eu Ela- virar a Virgínia daqui pra amanhã, gente, foca em mim, me siga nas redes sociais. Ainda é tempo. lançar os produtinhos. Ainda é tempo, tô aprendendo a mexer sobre skincare. Pode seguir essa. E não tem até um apelido que os amigos próximos nossos, tio Wilton, fala que desde pequenininha é a Malu do povo, né? Malu do povo. Acho que fala disso. Exatamente, a Maria Luísa vai um dia, né? Engenharia lá em casa, ninguém quis. Política, ninguém quis. Ser polícia, ninguém tem, nem os gênios Sangue passam de por essa Jesus. terra. Então, assim, isso aí, acho que a Maria Luísa vai buscar o caminho dela, Dá pra crescer. tirando uma tangente de tudo que ela vê aí. Eu espero que seja feliz. Amém. Agora, vamos lá? De volta, eu pergunto para vocês. Yasmin, me defina por uma frase. Ai, misericórdia. Bom. né? Poxa. Ah, Jesus. É difícil definir as pessoas com uma frase. Pai, eu acho que eu te definiria com uma frase. Eu acho que eu colocaria. Eu colocaria a coragem da fé num grão de mostarda. Meu Deus, a coragem. Me aprofundou muito texto. Ah, mas eu sou psiquiatra, gente. Eu vou pro rebuscado. Eu vou pro. Não, mas eu posso explicar. Eu posso explicar minha frase. Ela falou que eu só tava ficando príncipe. Não, eu posso para minha frase, tá? Tem uma passagem bíblica de Jesus falando que se a gente tiver uma fé de um grãozinho de mostarda, a gente pode mandar a montanha se mexer e a montanha sai de um lado para o outro. Isso está mostrando que o grãozinho de mostarda é muito, muito, muito pequenininho. Ou seja, qualquer pouquinho de fé faz com que a gente... E fé não é qualquer fé, né? A fé é em Cristo Jesus. Nos oferece a possibilidade de, pelo Espírito Santo, a gente alcançar a vontade de Deus. E aí eu botei a fé, do pequenininha que fosse, né, do grão de mostarda, com a coragem que a gente acabou de falar. Ou seja, com a fé que o Senhor foi trabalhando na sua vida, te levou a esse lugar da coragem, que não é falta de medo, mas que é da intrepidez de seguir apesar do medo. É isso, gente. Eu sou. Por isso, nesse estúdio aqui, que tá aparecendo nesse estúdio aqui, só tem a foto dela, tá? É por isso, é por esses fatores. Isso é Cobaraxi. Eu sou abstrata. Cobaraxi, vamos lá. Alô, Shirley. Chile no ponto. Alô, Chile. As Alô, fotos. Shirley, troca os quadros. Sim, vai lá. Gente, Andressa. Atenção, atenção. Andressa definindo o pai com uma só frase. Eu não sou prolixa, então vou ser muito direta. Ou seja, ela já me gongou, tá? Eu coloco a persistência, porque eu acho que o papai, independente dele estar bem, dele estar mal, dos sentimentos, das situações, ele é muito persistente. Ele faz o que tem que ser feito, faça sol, faça chuva, e isso é uma das coisas que eu admiro, porque eu acho que hoje em dia, no mundo que a gente vive, é muito difícil a gente conseguir equilibrar esse lado tanto emocional quanto o fazer sempre, quando não tem muito pra fazer, entendeu? Ela fala pouco, mas quando ela fala, ela entrega. Doido, ela achei exatamente. Gostei desse trem. E com vocês, a mais Eu não sei conhecida falar. Maria do Povo. Se a Maria Luísa Não, não é- sabe não. falar, querido, a Não, gente vai levanta e falar, vai embora. Malu do Povo. Malu do A Povo. Malu do Povo. Eu não sei o que falar, faço a menor ideia, mas eu acho que eu colocaria... É uma frase só, tá, gata? Ah, calma. Te segura. É. Eu acho que eu colocaria um homem pronto pra qualquer coisa. Meu pai é um cara pronto pra qualquer coisa. Seja aquilo ruim ou bom, ele sempre tá pronto. Tipo, a candidatura dele foi uma coisa que veio do nada ali, mas ele tava pronto, ele foi atrás, entendeu aquilo como uma coisa pra ir pra guerra. Então eu acho que um homem pronto pra tudo. Agora, pra gente finalizar, por último, não menos importante, a Andressa decidiu fazer tem Maria Gabriela, agora tem Maria Andressa. Solta aí a tua. Bom, agora a gente vai fazer um bate-bola com o papai, né? E aí eu vou lhe dar uma frase e o senhor vai ter que complementar ela. Tem que ser sucinta essa frase. Direto. Sucinta. Só complementar, tipo, É. pontinho. Tem que ser rápido. Bate-bola. Não pode Mas é demorar. bate-bola ou eu complementar o pontinho? Não, é bate-bola. bate-bola. Complementa. E complementa rápido. Né, amor? É. Um sonho. É sonho?
Isso. Eu tenho sonhos, são desejos. Ele quer ser avô, é um Mas desejo, vamos lá, tá certo. Vamos lá, isso é muito sucinto. Um sonho. Ter um neto. Anota, Rodazinho. Uma decepção. Perder a última eleição. Amor é... Minha mulher. A plateia animou, a plateia animou. defina o que é ser cristão. Entender o sentido da cruz. Tá? Família em uma palavra. Intensidade. E agora uma pergunta. Osmar por Osmar. Osmar por Osmar é fé. Acreditando que Deus não perdeu o controle da história da minha vida. E eu procuro caminhar nessa trilha aí, ouvindo Deus, ou tentando ouvir Deus, tentando ver Deus nas coisas boas, tentando fechar os olhos para as coisas ruins, tentando não viver nos moldes do mundo, tipo, devolver todo o tapa que eu recebi, toda a traição que eu levo. Eu não quero pagar para as pessoas como as pessoas me tratam. Entendeste? Eu quero ter um perfil definido de tratamento para as pessoas, independente do que elas me deem, o que elas me dão no dia a dia. Eu quero Nem o evangelho agir na de minha Cristo, comunidade. né? É, exatamente. Se vai ter de um lado, da outra face, se pedir a tua Dependendo. roupa da tua Eu casa. acho que é isso. Eu acho que a gente precisa ter essa definição. Acho que ser cristão, né, viver pela fé, é tentar não viver 100% da Bíblia. Você não vai conseguir viver 100% da Bíblia, mas a Bíblia, com certeza, é um caminho muito claro para você errar menos e terminar essa vida, que é um sopro, nos braços do Pai. E é voltando pra isso, casa. galera. Acabou. Acabou. Acabou, gente. Fala, galera, a gente tá acabando aqui esse Pai com Osmar e a gente quer dizer pra ti, não deixa de seguir a gente. Galera, não deixa de seguir. Café com Osmar podcast, a gente tá no YouTube. Vai lá, mano, assiste lá. A turma da Maria Luísa, da faculdade, da Andressa, da Yasmin, assiste, mas te inscreve, capô. Se tu não te inscrever, não aumenta o número de inscritos e aí o YouTube não reconhece a gente, não ajuda. Então vai lá, te inscreve e segue a gente na rede social. E agora, em menos de um segundo, cada um dá a sua rede social para seguir, que vai estar no seu Instagram, Osmar Nascimento Oficial. @doutora Yas com y.psique, que é o meu profissional. E tem um que é mais legal, confesso, que é o @psiquemina, que fala um pouquinho sobre saúde mental para quem quiser. Andressa, Andressa NCMT. ICMT. De nascimento. NCMT, mas... LCMT. E a roupa Malu Nasque de nascimento. Ok, vai estar descrito aqui embaixo. Segue a gente, curte lá no like, te inscreve. Tchau. Tchau! Beijo! Beijo. Feliz Dia dos Pais! Ah, é. Feliz Dia dos Feliz Pais. Dia dos Pais!